da Rádio Nova Difusora AM 1540. Primeiramente agradecer ao meu sócio, também diretor comercial, diretor de produção do programa, Luciano Pereira, ao nosso companheiro Elias Prestes, presente com a gente também, faz parte da nossa coordenação do programa aqui na rádio, ao meu querido amigo Vavá, que mais uma vez abrilhanta aos sábados na parte técnica da Rádio Nova Difusora AM. Hoje a gente vai falar muito sobre a questão agrária no Brasil. Recebemos um especialista, Ronaldo Luiz, que é um jornalista especializado no assunto já há alguns anos, tem um vasto conhecimento sobre essa questão do agronegócio, do agrobusiness, toda a questão que envolve esse tema que é tão importante no nosso país. Mas eu queria primeiramente hoje aproveitar e agradecer muito ao Thiago Simpatia, que está aqui, ele que agora há pouco acabou o programa dele, estava tocando uma música maravilhosa. Aí a gente não resiste, né? Porque tudo que é bom a gente tem que aproveitar. Na realidade tem que viver. E uma coisa super interessante, quando nós falamos sobre sustentável, a gente tem que entender que o som é uma coisa imprescindível no nosso dia a dia, né? A música faz toda a diferença. Nós temos desde a música terapia, que ela cura, que ela nos eleva o nosso estado de bom humor, de bem-estar. E alguns sons são maravilhosos. O Brasil tem uma riqueza cultural infinitamente privilegiada. Nós temos aí uma diversidade cultural fantástica. E o samba, que é a origem da musicalidade brasileira, que é algo raríssimo, por isso que conquista inúmeras pessoas no mundo todo, é algo que tem que ser valorizado. Eu me lembro, queridos ouvintes, Vavá, Elias, Thiaguinho, que eu, quando morei na Europa, morei em Aveiro, e lá a gente ia muito para os outros países, né? Itália, França, Espanha, gostava muito do leste europeu. E o samba conquistava, paralisava e enfeitiçava as pessoas de fora, né? Que propriamente não conheciam o Brasil, mas conheciam o som, que era uma coisa fantástica. Eu me lembro até uma vez em Montpellier, que é uma cidade francesa, que saindo ali de um determinado local que eu estava jantando, a gente encontrou grupos de brasileiros tocando samba e imediatamente formou-se uma roda para apreciar. E cada um do seu jeito começava a dançar. E eu queria a participação do Thiaguinho aqui, porque a gente fala sobre sustentabilidade. Sustentabilidade, na verdade, é minimizar essa questão cultural, né? Trazer as pessoas para próximo, entender que o bem-estar é, acima de tudo, o mais importante nesse mundo sustentável. Em 2003, Thiaguinho, em 2004, eu cheguei a desfilar na Beija-Flor, que é a minha escola preferida no Rio de Janeiro, mas eu me lembro de uma experiência muito bacana na quadra da Mocidade. E a Mocidade, na época, tinha uma bateria fenomenal. E aquela bateria era trabalhada com jovens que já tinham todo um conceito de reciclagem, de reaproveitamento ali em Padre Miguel, de toda a questão musical. É uma coisa muito bacana. Eu queria aproveitar até a experiência do Thiago para a gente falar um pouquinho rapidinho sobre isso. Eu que fiz ele ficar mais um pouquinho aqui. Seja bem-vindo, Thiago. Pô, galera, os caras são malucos, meu. Fala, Thiago Simpatia, fica um pouquinho aqui, vai. Eu vou ficar. Olha, ele citou aqui a bateria da Mocidade de Padre Miguel, a bateria do Mestre André. O Mestre André, ele foi o criador da paradinha, pra quem não sabe. Ele foi o cara que criou aquela paradinha maravilhosa, certo, Vavá? Que hoje as pessoas tentam copiar, mas não é igual. A bateria da Mocidade de Padre Miguel, ela tem o nosso respeito absoluto. E falar do samba pra mim é maravilhoso, né? Porque o samba, ele é transformador, sabe? Se a pessoa tá meio chateada, meu, mete um samba pra você ver se não dá aquela levantada. O samba, ele é maravilhoso e ele vai além de qualquer coisa. Por exemplo, o carnaval, já que você citou a Mocidade, a Beija-Flor. O carnaval, ele não é só em fevereiro, igual todo mundo pensa. As famílias, existem famílias que dependem muito do carnaval. O carnaval é o ano inteiro. Hoje existem pessoas que estão sofrendo já devido a essa pandemia, com esse atraso do carnaval. Porque a maioria das pessoas acha que carnaval é só em fevereiro, carnaval é uma coisa inútil. Mas o carnaval, o samba, ele vai além de qualquer coisa. E quero aproveitar também o microfone para aproveitar aqui e falar essa erotização da mulher brasileira que tem lá fora. Isso que é um erro gravíssimo, porque as nossas passistas, as nossas bailarinas, elas são profissionais da dança. Sim, mesmo. Exatamente.
sabe? Elas são profissionais. E, infelizmente, uma coisa que é verdade, né? A gente que morou fora sabe muito bem disso, o conceito que se emprega erroneamente e maldosamente sobre a mulher brasileira. Né? Sim, e já estamos aqui para esclarecer isso de uma vez por todas. Elas são artistas, bailarinas e vivem do seu trabalho. Nada de erotização. Você sabe que me marcou muito, por isso até que eu comecei a torcer pela Beija-Flor, um desfile de 90, 91, Ratos e Urubus Rasgam a Minha Fantasia, que foi vice-campeã. Joãozinho 30. Né? 30. Perdeu para a Imperatriz, né? Foi uma coisa até absurda, né? Foi o sucesso daquele desfile que marcou, né? Com aí o Cristo, o pessoal de casa que eu tinha 5 anos de idade, o Vavá tinha 7. Você não era nascido ainda, né? Não, mas eu sou apaixonado, então procuro buscar pra saber a história. Nem eu. Essa é o Vavá tinha 8 anos de idade. Foi um só. E é importante dizer aqui que eles perderam o carnaval por 1 centésimo, não foi, Vavá? Cara, é um negócio absurdo. Eu acho que foi pela Imperatriz Leopoldinense, que também fez um desfile fantástico, mas mostrava o quê? A expressão máxima do ser humano, que é a essência. Quando a gente fala de um mundo sustentável, a gente tem que olhar para a essência das pessoas. E ali o Cristo foi proibido de desfilar, né? A imagem do Cristo que estava com um mendigo. Aí tinha uma coisa fantástica, né? Mesmo proibido, olhar por nós, né? Demais. E aquilo lá foi fantástico, cara. Poético. Agora vamos aproveitar o momento revelação do programa Eco Bagagens, que não é um programa para revelar determinados assuntos, mas temos aqui uma pessoa, Elias Prestes, né? Foi o homem que levou o Sargentelli para o mundo do samba. Fez com que ele cada vez mais apreciasse toda a expressão máxima do samba. Elias, seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Obrigado. Conte-nos essa não esconda passagem. Nada. Na realidade, vocês falaram uma situação muito bacana. A música, ela revitaliza qualquer vida. Então, não tem doença, não tem nada que para mediante uma música. E você coloca umas músicas, samba, você coloca qualquer tipo de música, o pé da pessoa já fica batendo ali, é uma energia bacana, exatamente, né? Então a música revitaliza qualquer doença, a pessoa esquece momentaneamente, ele vive diferenciado. Mas não pode dar pergunta não, viu? Assim, se você quiser contar como foi introduzir Sargentelli nesse mundo do samba, você fica à vontade. Se você não quiser contar, você vai ter que contar de qualquer forma. Não, eu vou contar. Pressão. Lógico. Não, eu fui contratado para transportar as mulatas do Sargentelli. Então era carnaval, era shows, e eu tinha um ônibus, e esse ônibus meu transportava as mulatas do Sargentelli. Foi uma época muito bacana. Fui em várias festas, várias boates, levar as cantoras, vários estádios, principalmente o estádio de São Paulo, que era um estádio muito bacana lá para carnaval, né? O carnaval lá. Que ele tá falando, viu? Com a coisa que você usa contra ele, viu? Não, foi uma época muito bacana e muita alegria. Muita mulher bonita, muitas pessoas bonitas ali, né? E uma coisa interessante que ele transmitia uma energia muito boa, o Sargentelli. E uma coisa que eu queria te perguntar, disso tudo, qual foi a lembrança que você guarda de todo esse momento? Que mudou muito, né? Infelizmente a gente sabe que vulgarizou, que infelizmente a essência do samba, que é uma coisa riquíssima, ela foi muito deixada de lado. Não, na realidade o Thiago tem uma expressão muito bacana. Elas são bailarinas da música, né? A dança, elas são profissionais da área, né? E nós temos que ver todas as dançarinas como profissional da área, né? Que traz alegria, que traz sonhos de ver uma pessoa dançando. A coisa mais linda do mundo é isso, né? Você sabe que a dança, a primeira forma que o ser humano encontrou de reverenciar o divino foi através da dança. A dança que fez com que o ser humano reverenciasse a Deus. E algumas danças, antigamente, se acreditavam que ela possuía poderes curativos, sabia disso? A tarantela, que é uma dança tipicamente italiana, ela surge na Titília, lá pelo século II, e acreditava-se que ela tinha o poder de curar a picada ou a mordida das tarântulas, sabia, Thiaguinho? Olha só, aprendi agora essa, que cara. Bacana. Não sabia mesmo. Nem eu sabia, Thiago. Bacana. Cultura, medicina, tudo aqui, junto, alternativa. Cara, não, isso é importante enaltecer uma coisa aqui. A dança. A dança, tudo tinha esse poder. Olha que coisa maluca. Olha, precisamos ir mais a fundo falar sobre a dança, viu? Você vê que na época de César, de Davi, todos dançavam para dormir, né? Tinha as dançarinas deles, os cantores deles, que iam lá para eles dormirem. Então é fantástico, né?
E a cura tá junto. Toda a cura... E algumas coisas elas acabam perdendo o sentido. Por exemplo, a dança do ventre, que ela surge no Egito, nos templos de Ísis, que era a grande deusa do ventre, o ventre que é uma expressão sagrada do feminino antigo, era a dança para a fertilidade, onde você gerava uma vida, né? Você entrava num processo, as mulheres ali iniciadas no templo de Ísis, que era a deusa máxima, a esposa de Osíris, no intuito de trazer à luz a criança que nasceria através de uma comunhão com o divino. Não é à toa que é uma dança extremamente sensual, né? Na verdade, dança, a característica então aí que tá, a cultura ocidental transformou em sensual. Não é o objetivo. Olha só. Era uma dança de reconhecimento do próprio corpo, né? Onde a mulher reconhecia a essência dela, entendia que ela era um ser mais amplo, um ser extremamente repleto de responsabilidade por trazer a vida, né, e gerar uma vida. Era um ato tão sagrado antigamente que existia toda uma preparação. Olha que louco isso, né? Eu acabei de fazer com a dança do ventre o que os gringos fazem com o samba. Eu erotizei uma dança pela falta de conhecimento. Olha que louco isso. Mas é melhor você explicar isso, sabe? Não é? Alguém vai entender que você fazia dança do ventre. Será? Já pensou? Melhor não, Vavá. Já pensou? Gente, melhor não. Eu vou poupar vocês dessa cena, beleza? Olha, eu vou poupar vocês. Deixa pra outra hora. Pelo amor de Deus, Mas hein? olha que loucura que eu fiz, hein, gente? Eu fiz agora com a dança do ventre. Falei que era uma dança sensual por falta de conhecimento. A mesma coisa que os gringos fazem com o samba. Que Verdade. eles olham pra nossa bailarina ali, aquela passista que está brilhando ali, e o cara já tem um desejo maluco. Uma das cenas clássicas do cinema, em 1954, foi filmado um filme chamado Nunca Houve uma Mulher como Gilda, que foi estrelado pela grandiosa Rita Hayworth, onde ela fazia uma dança, ela tirava as luvas. O Elias não era nascido ainda, mas com certeza acompanhou. Com certeza. Vavá, nem vou contar, né, Vavá? E o modo como ela tirava as luvas, né, imortalizou no cinema, considerado sensualidade. Também teve um mesmo filme de 55 chamado Férias de Amor. É um filme com William Holden, que era um grande ator, e também a Kim Novak, que depois ficou imortalizada por Vertigo, de 58, do Hitchcock, que no Brasil ganhou a tradução de Um Corpo que Cai, onde tem uma cena, William Holden ele tinha saído da prisão, era um cara assim, um rebelde, né? Ele vai para uma cidade interiorana norte-americana, né? E conhece ela, que é uma menina da alta sociedade. E eles se apaixonam. E tem uma cena que ela resolve mostrar para ele que ela é igual a ele, que não existia diferença social. E como é que ela faz? Dançando. Ela começa assim, ó. Uma cena que começa a bater palma, que é um ritmo de uma música vai marcando, folclórica americana, e vai dançando. Daí eles se entregam, né? Entregam a dança. São coisas fantásticas, porque o objetivo da vida com a sustentabilidade é minimizar as diferenças, mostrar para as pessoas que às vezes existe muita ignorância, preconceito, que as pessoas precisam se conhecer. As pessoas criam conceitos errados, elas não conhecem o que está dentro de cada pessoa. É isso. Para finalizar, o Thiago, vou liberar duas coisas. Primeiro, qual o seu samba preferido? Nossa! Samba enredo, escola de Vavá samba falou pra você falar rápido, nosso hein? sambão? Samba enredo ou nosso Você sambão? decide, meu amigo. Cara, eu gosto muito da Amizade, Fundo de Quintal. Eu não tenho o meu preferido, mas nesse momento aqui, bonito, repleto de amigos, foi o samba que veio na minha cabeça. Bacana. A Amizade, Fundo de Quintal. E tá aí, galera, o recadinho. Olha a importância do conhecimento. O conhecimento transforma e é libertador. Galera do Eco Bagagem, valeu! Eu tenho que ir embora. Antes de ir embora, peraí. Passa o endereço. Quero duas coisas, porque ficamos sabendo aqui, não, fala a verdade, né? Misteriosamente descobrimos que hoje vai ter grande churrasco. Olha aí, grande churrasco, que assim, segundo, né, os Anjos da Guarda, estamos convidados, né? Eu falei questão, mas já que houve a existência, né? Vamos lá. Aniversário hoje de uma grande sambista, da minha tia Kátia, que desfila em várias escolas aí. Tô chegando, hein? Daqui a pouco eu tô aí na área. E galera... Mas não se preocupe, a gente pode ir na parte só pra experimentar a carne. A gente é bom nisso, viu? Pode chegar. Não tem problema. Galera, ó, eu vou deixar vocês aqui com a galera do Eco Bagagem. Segunda-feira estou de volta aqui com o 9 Esportes, das 6 às 7. Vamos falar sobre a rodada do final de semana. Espero que
tenha muitos gols. Que time você torce? Eu sou Corinthians, mano. Que é Corinthians. Tamo junto aqui. Que é Corinthians. Mas assim, precisa daquilo tudo pra ganhar do Bahia, cara? Olha só. Precisa daquilo tudo? Gente. Chegar junto ali com o juiz pra ganhar do Bahia? Não, só uma pergunta. Jornalista O futebol extremamente impacta. tendencioso. Agora, deixa eu falar um negócio. Hoje é aniversário da minha neta também. Fala na sua neta. Lorena. Lorena, um beijo no seu coração, muita luz pra você. Desejo tudo de mais mágico na sua vida, viu? Um beijo do Thiago Simpatia, tamo junto! Vai, Rogério, fala também aí da minha neta, Lorena, aniversário dela. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de dar parabéns, você tem com certeza o melhor avô do mundo. Boa! Porque o Elias é um grande amigo, eu tenho certeza que ele é melhor ainda como avô. Também acho, concordo plenamente. Opa, vamos lá, Vavá. Solta o som, Vavá! Vale um pedaço de bolo e um churrasquinho hoje, Vavá. Capricha. Olha aí, tá todos os aniversariantes aí, hein? Lorena, pra você. Ei, Lorena! Grande amor você tem, viu? Parabéns, essa família linda! Tá obrigado pela... Valeu, obrigado mais um tempinho aqui. Vou mandar também um grande beijo pra sua tia, parabéns pelo aniversário. E a gente vai passar lá pra comer o churrasco. Aí, ó! A gente vai pro... Gente! A gente vai pro intervalo, voltamos já com Eco Bagagens. Aí. Gente, valeu. Foi lindo! Adorei! Estamos de volta com o programa Eco Bagagens. Agradecer a toda a Rádio Nova Difusora. Sintonize com a gente sempre no 1540. E, Elias, mas guarda um pedacinho de bolo pra gente, né? Vai ter sim. É só a gente descer. Não, o Vavá que tá pedindo, tô preocupado por causa dele. Só a gente descer pra serra, tá tudo certo, tá bom? Gente, o agronegócio é imprescindível para o nosso país. O Brasil é uma potência agrícola, talvez a maior do mundo, e as commodities brasileiras são os negócios envolvendo os nossos bens, como arroz, soja, carne, acabam atraindo hoje investimento e compras do mundo todo, principalmente em alguns países mais desenvolvidos, e é o que mantém essa economia girando e funcionando. E sempre é muito pouco valorizado e entendido. Eu tenho a honra aqui de receber Ronaldo Luiz. Ronaldo é um jornalista que tem 20 anos de cobertura do agro, ele é apresentador do Agro Papo na AltV, diretor da Como Resultado, agência de conteúdo, comunicação e marketing digital focada no agro, ele também é editor do portal Universo Agronegócio, produtor de conteúdo jornalístico digital para as plataformas da Datagro e repórter do site Cenário Agro e Mato Grosso no Ar. Ronaldo, satisfação, prazer a gente encontrar de novo para bater papo na rádio, hein? Muito bem, boa tarde a toda a audiência da Nova Difusora de Osasco. Uma satisfação estar aqui com vocês. Satisfação estar com você, Rogério, nessa transmissão aqui hoje. Estou à disposição aí para a gente poder falar um pouco sobre o cenário da agricultura aí, sobre esse momento aí de elevação dos preços dos alimentos e tudo mais. Difusora de Osasco, também em São Paulo. Estamos na São Paulo, pegamos São Paulo toda, Ronaldo, viu? Muito bem. Então, mais de 20 milhões de ouvintes a Rádio Nova Difusora. Na verdade, 20 milhões e um, porque o Vavá está escutando o programa, então já é um grande diferencial. Ô, Ronaldo, o momento do agro no Brasil, ele requer uma atenção interessante, né? Porque nesse período, principalmente de pandemia, né, os preços dos alimentos subiram, né? A gente sabe que, sobretudo a China, é o principal comprador das nossas commodities. E eu queria que você explicasse para o pessoal de casa que está nos ouvindo, que muitas vezes não entende o que é o agro, não entende o que é um agronegócio, não entende toda essa dinâmica, como funciona na prática? Verdade, Rogério. Eu acho que o primeiro ponto, que acho que tem dois pontos principais para a gente poder pontuar nesse começo de conversa, que é o seguinte. Primeiro que, de fato, não faltou alimento. Isso é um ponto fundamental, né? Acho que o Brasil... Só subiu muito, né? Exatamente, era essa questão que eu ia pontuar. Mas, vamos imaginar assim, fazendo um flashback assim de 40 anos, o Brasil passou de ser um país importador de alimentos para ser exportador de alimentos, né? Uhum. Se desenvolveu, a agricultura brasileira ganhou corpo por questões de tecnologia, enfim, tudo mais. Ela garante a oferta, enfim, não estamos discutindo ainda o preço, mas estamos discutindo em termos de volume e concomitantemente também gera excedentes exportáveis, como você muito bem pontuou aí no início da transmissão. O Brasil é um dos principais produtores aí de N produtos e também ao mesmo tempo concomitantemente também exportador de muitos produtos. Agora,
para a gente ir direto ao ponto, essa questão da alta dos alimentos, sem fazer nenhum juízo de valor, mas o que acontece hoje é que cada vez mais o preço dos alimentos, ou enfim, dos produtos agrícolas, estarão atrelados às cotações internacionais. Isso é inevitável que vai acontecer, né? Esse é um ponto que precisa estar claro, que o preço dos alimentos vai estar atrelado às cotações internacionais, e é algo que vai ter que ser trabalhado aí em termos aí de política pública, de política agrícola e tudo mais. Elias? Não, bacana, eu acho que é isso mesmo. O agronegócio é a sustentação, a sustentabilidade, e é o que está mantendo o país também. O agro é um promissor mercado em abundância aqui no país, né? E tem muitos países já de olho aqui no Brasil por esse mérito que temos, né? Tanto o agro como o frigorífico em geral, né? Sim, sem dúvida, Elias. Esse é o ponto. Acho que a questão de oferta é garantida, enfim. Agora, a questão da alta dos preços, especialmente tendo aí como principal personagem o arroz, tem alguns fatores. Foi, vamos dizer assim, de certo modo, uma tempestade perfeita, vamos dizer assim, né? Você teve justamente um dólar valorizado, isso acabou incentivando as exportações, isso é inevitável, acho que esse é o ponto principal. É importante também destacar que nos últimos anos a cultura do arroz ela não vem, vamos dizer assim, entregando resultado para o produtor. O produtor ele não vem tendo resultado em cima da cultura do arroz. Deixa eu aproveitar, tirar uma dúvida contigo, que é bem importante. O arroz que é produzido no Brasil é um arroz de boa qualidade? Sim, sem dúvida. Sim. Porque a gente teve aí recentemente aí, eu tive uma reunião presencial com algumas pessoas de fora do Brasil, são clientes na área internacional onde eu atuo, e eles queriam introduzir um arroz de fora, que é o arroz que está na Argentina, está no Vietnã, para cá, dizendo que nós temos uma qualidade nutricional muito baixa no nosso arroz. Então eu queria saber a tua opinião. Não, o arroz brasileiro é um arroz de qualidade, tanto que ele está sendo demandado nesse momento aí em termos de exportação, né? Isso aí, sem dúvida. Talvez, não diria que seria uma questão nutricional, mas é preciso entender também que, obviamente, nos produtos agrícolas, você tem que fazer adaptações aí em relação às regiões. Uma agricultura desenvolvida, por exemplo, num clima temperado é completamente de uma agricultura desenvolvida num clima tropical, como é a brasileira, por exemplo, né? Então você vai exigir cultivares diferentes, sementes diferentes, tecnologias diferentes, né? É um outro universo, é uma outra agricultura, né? Mas voltando ao ponto que eu estava ressaltando, a questão do cultivo do arroz, ela não veio apresentando resultado financeiro, retorno para o produtor nos últimos anos. Os preços muito baixos. O produtor também, especialmente na região sul, onde é a nossa principal polo, vamos dizer assim, da cultura do arroz, né? Enfrentou muita seca nos últimos anos também, então teve uma quebra de produção significativa. Então, tem um ponto nessa questão da exportação. O produtor, na verdade, ele só está acabando... Primeiro, o grão está seguindo a regra de mercado, né? Não há uma questão aí ideológica por trás disso, né? Estamos vendendo o que é bom para fora e o que é ruim está ficando aqui dentro. Não, é uma questão de mercado. Nesse caso específico não, né? Eu não sei se a regra vale para todas as commodities. Mas nesse caso... nesse caso do arroz não tem nada a ver, né? É uma regra de mercado, o grão está caminhando para onde está tendo... Quem compra nosso arroz, Ronaldo? Olha, está tendo uma demanda significativa da China, inevitável, né? Índia também está adquirindo bastante nesse momento. Então tem isso. O arroz, na verdade, ele está sendo demandado de uma maneira significativa nesse momento. A gente teve um maior consumo, querendo ou não, por conta do distanciamento social, do isolamento social em todo mundo, né? Então teve um aumento significativo no consumo de arroz. Então foi uma conjunção de fatores que leva a isso, né? Então a questão do câmbio valorizado, a questão também de uma oferta que diminuiu nos últimos anos. Por quê? Se o produtor não estava sendo remunerado de uma maneira satisfatória para poder tocar a sua lavoura de arroz, ela acabou optando por outras culturas, como por exemplo milho, soja. Então isso daí, obviamente, se tem uma menor área plantada, também diminuiu a produção. Isso é óbvio. Correto. Né? E aí, soma-se uma coisa, soma-se outra, acabou se refletindo nessa alta
que a gente está observando nesse momento, como a gente observou, por exemplo, no final do ano passado, com a alta que teve exacerbada, por exemplo, da carne. A carne bovina teve uma alta significativa no final do ano passado, né? Com a China demandando altos volumes e tudo mais. Então, isso acaba acontecendo, é cíclico, né? Isso na verdade, o produto está seguindo as regras de mercado. Para onde está pagando mais, está indo. Agora, a gente pode discutir outras questões aí, como, por exemplo, uma administração de estoques reguladores por parte do governo. Aí é uma outra história. Mas, nesse momento, o Agrão está seguindo a regra de mercado, né? É o que eu vejo, na verdade, que tem questões para serem ajustadas no que envolve as nossas commodities. Porque é complicadíssimo no Brasil, muitas vezes, a maneira como a informação chega. Eu acho que a gente tem um grande problema com isso, você lida com isso, você acompanha esse mercado aí com toda a sua expertise há 20 anos, né? Você entende um pouco o que eu estou falando, o pessoal de casa também vai entender que, quando você fala de aumento dos preços numa pandemia dos supermercados, não justifica, concorda comigo? Sim, sem dúvida. Não é uma questão porque está vendendo mais para fora e aqui dentro tem que compensar. Não é esse o caso. Você também tem uma cadeia que é extensa, né? Você tem uma intermediação dessas cadeias produtivas, né? Até do grão sair da lavoura até chegar ao varejo, tem uma intermediação, assim, tem diversos elos, né? Então esse é um ponto também que precisa ser observado. Agora a gente vê, por exemplo, também até o que a gente vem passando, toda essa questão disruptiva que a gente vem vivendo por conta da pandemia, a gente também vê um avanço até no comércio de alimentos, para você ter um comércio de alimentos também cada vez mais digital. Isso pode provocar uma certa desintermediação do acesso da comida, desde o produtor até ao varejo, até a mesa do consumidor, né? Ronaldo, mas o que eu acho também é que o custo financeiro de tudo isso daí é muito caro ainda aqui no Brasil, né? Sim, sem dúvida. Todo o custo vem de banco, e o banco não perdoa ninguém, né? Isso com certeza. Aí a gente vai discutir, talvez não seja nem questão de política agrícola, é questão de política macroeconômica, né? É outro universo, né? Mas o governo tá lutando para isso diminuir, né? E, inclusive, a Caixa Econômica está financiando muito o agronegócio a juros bem baixos, né? Sim, a gente tem o Os juros são baixos mesmo? Vamos lá. Não, os juros são baixos, mas eles não, vamos dizer assim... O que acontece é assim, tem uma mudança de agenda dentro do crédito rural. Tem uma mudança de agenda no sentido de que quem vai ter um financiamento subsidiado será cada vez mais dedicado ao pequeno produtor, aquele produtor da subsistência e tudo mais. Do produtor já um pouco mais elevado, do médio para o grande... os recursos do Tesouro Nacional serão cada vez mais escassos. Esse produtor vai ter que ir ao mercado captar recursos. Mas aí eu queria te perguntar, na prática, porque teoria facilita o pequeno produtor. E na prática, porque os bancos vendem uma coisa e entregam outra, né? Realmente o pequeno produtor está conseguindo ter o crédito rural? Não, o pequeno sim, porque aí você tem as linhas do Pronaf, tudo, mas são créditos também baixos, né? São volumes pequenos e tudo mais, enfim, aí não tem tanto problema. Agora a questão mais do médio, acho que na verdade é o médio do produtor que sofre mais. O grande ele consegue acesso, justamente pelo porte dele, ele consegue negociar boas taxas, enfim, até atuar no mercado de capitais para buscar recursos diferenciados, debêntures, certificados recebíveis do agronegócio, enfim, tudo mais. Agora o médio produtor meio que fica patinando nesse sentido. Ele não tem punch para conseguir um crédito privado de uma maneira equilibrada e ao mesmo tempo está sendo mais desassistido por parte do crédito oficial, né? Mas o governo anunciou, está com uns 15, 20 dias, que ele tem um juros, a Caixa Econômica tem um juros especial para o agronegócio, que é 1,5, se não me sai da memória, ao mês, que em vista de 13, 14 do banco privado, é uma mãe que está dando um crédito para essa finalidade e com facilidades para adquirir esse recurso. Então, você tem o crédito rural, de fato. Acho que é importante a gente ressaltar também que a agricultura ela é uma atividade que é subsidiada no mundo todo, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. O Brasil, na verdade, é um dos países que menos subsidia a sua agricultura. Tem esse ponto importante. É um modelo diferente de gestão. Exatamente. Acho que esse é um ponto a se ressaltar.
né? É um dos países que menos subsidia a sua Isso é bom na sua visão? Sem sombra de dúvidas. Na verdade, a agricultura e o agronegócio brasileiro, ele só ganhou esse alcance, esse dinamismo que ele tem, justamente porque ele, de certo modo, jogou de igual para igual com os outros países, diferentemente como, por exemplo, o setor da indústria, que tem mais regras, que tem mais travas em termos de importação e tudo mais. O agronegócio, na verdade, ele joga num campo mais aberto. Na verdade, o Brasil, nesse sentido, se os mercados fossem mais liberados, seria até mais positivo para a agricultura brasileira. Quando você fala em mercados mais liberados, o ouvinte que está nos acompanhando entender, o que seria na prática? Com menos tarifas de importação dos outros países para os nossos produtos, ainda mercados internacionais, a despeito da gente ter uma boa presença em termos de commodities como soja, carnes também, que já não é tão commodity, já é um produto mais bem acabado, mas você tem uma dificuldade terrível. Por exemplo, vamos falar, por exemplo, da China, que é o principal comprador. A China tem em termos de taxa para ingresso, por exemplo, do açúcar brasileiro na China, é enorme. Não é um mercado aberto, entendeu? Isso faz parte do jogo. Sim. Todo mundo está defendendo o seu e tudo mais, enfim. Agora, é preciso, para você exportar, você também precisa importar, né? Isso vale tanto para o Brasil quanto vale para os produtos para outros países também. A gente observa, por exemplo, que a Europa é um bloco cada vez mais que tem um recrudescimento assim de medidas protecionistas nesse sentido. Vou fazer um pequeno intervalo, Vavá. Na sequência a gente volta direto com o Ronaldo Luiz até o final. O pessoal de casa está acompanhando hoje uma entrevista sobre agronegócios, a importância do segmento aqui do Brasil. E o Elias está pensando se ele vai trazer um pedaço de bolo para cá, já antecipar o aniversário. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o programa Ecobagagens, falando sobre agronegócios. Ronaldo, uma pergunta. Quem para o agronegócio? Quem poderá parar o agronegócio brasileiro? Olha, eu acho que um ponto importante que a gente precisa ressaltar, Rogério, não digo nem o agronegócio, mas digo até o capitalismo brasileiro, que é a questão ambiental. Acho que esse é um outro ponto. Eu acho que isso é um ponto crucial que precisa ser... Realmente, acho que o Brasil precisa matar no peito isso e assumir, sabe? O que a gente tem observado aí de desmatamento ilegal, queimadas, enfim. Queimadas, isso é um suspeitas. Sem dúvida. Eu acho que isso... E vejo o seguinte, pensando pelo ONGs. Não, eu vejo o seguinte, pensando pelo lado do setor produtivo, acho que o setor produtivo que age dentro da lei, que faz tudo de uma maneira correta e tudo mais, tem que chamar para si essa questão, entendeu? Olha, nós somos absolutamente contra qualquer tipo de ilegalidade, de qualquer tipo de clandestinidade ambiental, enfim, acho que o setor produtivo tem que chamar isso de uma maneira muito enfática, muito firme realmente, porque senão os casos que acabam acontecendo acabam repercutindo no fundo em quem não tem nada a ver com isso, entendeu? Então quem está promovendo um desmatamento legal ou realizando uma queimada, esse cara, no fundo, o que ele é? Ele é um criminoso. Sim, sem ele dúvida. precisa ser punido, entendeu? Agora, você não pode transportar uma imagem desse cara para, de repente, um produtor que age totalmente dentro da lei, entendeu? Agora, por isso mesmo que o setor precisa ser enfático, precisa ser mais firme na sua opinião. Eu acho que envolve firmeza, envolve união. E fiscalização do governo. Envolve vários fatores, desde a fiscalização, a aplicação das leis. Infelizmente, a nossa legislação ambiental ela é séria por um lado, amarrada de uma forma errada por outro, né? Então tem fatores ali que precisam ser repensados, mas discussão de qualquer tipo de lei no Brasil é complicadíssimo, né? Você morre, reencarna para quem acredita em reencarnação e não resolveu ainda. Sim, acho que o Pedro Malan falou uma coisa uma vez, que na verdade o Brasil é um país tão diferente que até o passado muda. Rapidamente. Então, esse é um ponto que a gente precisa ver, mas você tocou um ponto importante, de fato. Primeiro que a gente tem uma lei ambiental realmente que, se fosse cumprida, seria muito positiva. Ela é uma lei muito restritiva, você tem mecanismos assim
para o uso e ocupação da terra de uma maneira muito clara. Para se ter uma ideia, por exemplo, uma propriedade rural no Amazonas, ela só pode usar, dentro da lei, tudo seguindo regularmente, 20% dela. 80% tem que ser preservada. Sim. Né? Agora, a questão é que não tem fiscalização, né? Não tem fiscalização, isso tudo foi desmantelado. Não, o estranho não é isso. O estranho é que você tem a tecnologia. Sim. Estranhamente, a tecnologia não chega onde deveria chegar, né? Exatamente. Porque ela foi feita para isso, não é, Elias? Verdade. Eu acho que o Exército, hoje, lá no caso Manaus, Amazonas, ele está muito focado a fiscalizar. Ele está muito... Tem restrição, mas ele está muito focado a pegar ONGs que estão contra a situação hoje do país, que é restringir as queimadas. Mas mesmo assim, eu estava vendo uma reportagem que a cada 1 quilômetro que a pessoa está andando para apagar, já tem, lá na frente, já está surgindo outras queimadas. Agora não pega quem está fazendo. Como isso é possível? Eu acho que é impossível o vento levar assim, a cada 1 quilômetro mais ou menos certo, a queimada iniciar. Então, tem coisas aí que deveria o governo ser mais rígido, quando pegar, ser mais rígido, para servir de exemplo, porque estão destruindo. Como o Mato Grosso agora, a maioria é queimada criminosa, não tem como não ser. Agora precisamos pegar, denunciar, informar, porque acabou o dinheiro para quem vivia de ONGs, de dar palestra, de fazer essa situação acontecer ao favorecimento deles. Né? Ronaldo, você que tem uma ligação direta com os produtores, o que eles pensam a respeito disso? Dessa insatisfação gerada de associação por pagar por coisa que não é de responsabilidade dele, essa grande generalização quando acontece uma queimada, quando acontece algum problema ambiental. Qual que é o pensamento deles, ou propriamente a movimentação de alguns? Claro, não, sem dúvida. Foi o que eu ressaltei até anteriormente. Até essa semana mesmo, o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, foi ministro no primeiro mandato do governo Lula, né? No Lula 1, ele falou exatamente isso. Tem 90% dos produtores que agem de uma maneira muito correta, mas tem 10% que mata. E esses 10% que mata acaba transferindo toda essa imagem negativa e reputacional para toda a camada dos produtores. É aquela história, você tem uma laranja podre dentro da caixa, acaba contaminando outras. Nesse caso, acaba contaminando a imagem e a reputação. Então, mas o setor produtivo está agindo de uma maneira muito... ou diria assim, algumas partes agindo de uma maneira, vocalizando essa insatisfação de uma maneira muito, muito dura, sabe? Em termos assim de manifesto, de reuniões, acho que tem esforços em conjunto com organizações não governamentais e entidades agrícolas no sentido de vocalizar essa insatisfação com essa questão ambiental negativa que está acontecendo. Então, o setor produtivo responsável obviamente, totalmente contra qualquer tipo de ilegalidade, seja ambiental, social, questão agrária e tudo mais. Eu sei que você tocou num ponto logo no início da tua fala, mas, de um modo geral, as pessoas que não conhecem o mercado agrícola do Brasil, o mercado agro, elas têm uma ideia, eu vou voltar nesse ponto que acho que é importantíssimo, de que as nossas melhores commodities estão indo para a China, indo para a Europa, indo para a Arábia Saudita, para a África. O que consumimos aqui é aquém daquilo que é exportado ou não? Não. Para a gente, vou pegar o exemplo até próprio da carne bovina. Cerca de 75%, 80% da carne bovina que é produzida no Brasil fica no mercado interno. E é a mesma carne que é exportada. Então não tem, vamos dizer assim, essa segregação. Isso não tem. Em termos de seleção de produtos, assim, não. Isso não. Agora, por exemplo, eu tive contato esses dias com um pedido, o pessoal de casa entender também advoga. O que pode ter, na verdade, Rogério, sem querer te interromper, claro. Mas fazendo um rápido ajuste, aí é questão de acesso financeiro. Entendeu? Elevação de preço. Exatamente.
Então, de repente, um mercado internacional acaba pagando melhor É. por um produto e acaba adquirindo aquele produto que é melhor de qualidade. É justamente isso que eu ia comentar. Então, eu tive acesso a um pedido de Portugal para a banana tipo 2, que é a banana nanica. Então, você imaginar que Portugal está comprando banana do Brasil para poder vender dos mercados portugueses, e realmente, assim, o preço da banana, não vou expressar aqui qualquer exportação, por dizer que queriam abaixo de uma coisa praticada no mercado. Isso acaba movimentando, porque a banana é um produto que é perecível, tem todo um procedimento, né, para você levar no porto, a caixa tem que ser ventilada para poder mandar, né? Até de avião. Exatamente. Então, isso começa a mudar. Eu acho que também uma grande questão que a gente tem que pensar, seriamente, é o futuro disso a curto prazo. Por quê? Cada vez mais aumentam as procuras. Então, hoje, se o frigorífico do Elias ele manda aí 80 containers de frango para a China, eles não estão satisfeitos. Eles querem 200, né? Então, para você mandar 200, o Elias, que é um empresário do setor, vamos lá, ele vai ter que se virar para fazer. E aí? E aonde fica nós aqui no mercado interno? E isso envolvendo as outras, né? Por exemplo, tem uma procura hoje em dia por soja. Nós estamos entre a safra, né? Começando a safra agora. Né? Então, mas o que acontece? Então não vai comprar? Não, vai comprar, só que vai fazer um planejamento. Sim. E esse planejamento não tem para um ano, mas já tem, o cara já fecha para 2, para 3, entendeu? O que a gente vai absorver nesse mercado interno para nossa gente aqui, Ronaldo? Eu vejo que é preciso ter, de fato, porque é o que você pontuou, é uma mudança de padrão nessa questão, né? E foi o que eu pontuei no comecinho, que os preços dos produtos agrícolas no mercado interno, eles de fato ficarão cada vez mais atrelados aos preços praticados internacionalmente. Serão preços, então quem pagar mais acaba levando, só que isso gera um impacto exatamente como a gente tem observado agora. Então, aí é uma questão também, vejo, de decisão no sentido, por exemplo, de como criar um mecanismo de geração de formação de estoques mais robusto. Acho que esse é um ponto justamente para ser observado. Eu estava lendo até hoje uma matéria nessa manhã de sábado, pontuando que, de fato, por exemplo, os estoques de arroz, de acordo com os dados da Conab, da Companhia Nacional de Abastecimento, eles estavam extremamente baixos. Então, esse é um ponto. Se eles estavam extremamente baixos, não teve como, de fato, ter aí não é controle de preços, mas faltou uma oferta justamente para fazer um equilíbrio na situação. E né? eu acho que é um ponto importante, né, Elias? Eu acho que a lei de oferta e procura, né? Ela se adequou, não tem como não se adequar, né? E claro, precisamos de mais fornecedores, que é sazonal também, né? É um período sazonal. Sim, é um período sazonal, enfim, o arroz vai começar a ser plantado agora, vai começar a ingressar no mercado aí no começo de janeiro e tudo, aí você vai ter aí um reequilíbrio novamente dos preços, né? Mas eu fico olhando, eu não sei, porque não é eu que compro, minha esposa que faz a compra, mas quanto custa uma cerveja? Não, pera. Não, para tudo, que é um momento muito sério agora nesse programa. O senhor, com toda a sua capacidade degustativa, de controle de qualidade, de cervejaria, não sabe quanto custa uma cerveja? Não, creio que no bar... Eu respondo porque ele só compra de caixa, viu, Vavá? Eu creio que e o tempo de duração, dependendo, se é algum amigo nosso, que nós sabemos quem, está escutando esse programa, é rápido, cara. Dúzias, né? E consome em horas. Agora, um arroz, quanto tempo dura? E é R$20 o pacote, né? Então, diria aquela pessoa que está nos ouvindo assim, dura o tempo da nossa fome. Mas um arroz vai matar a fome de muito tempo e de muita gente, né? Sim. Eu acho assim uma coisa importante, e até parabenizo o Ronaldo, a gente sabe que o agro no Brasil sempre foi muito marginalizado, a grande verdade é essa, né? A gente já falou sobre isso algumas vezes, né? Sim. E o Ronaldo faz um trabalho fantástico, porque você ser especializado numa área tão difícil, né? E ao mesmo tempo tão importante, é algo complicadíssimo. Até em cima disso, eu queria te perguntar. Você entende que hoje mais pessoas leigas estão procurando ter o conhecimento sobre o agro, Ronaldo? Acredito que sim, Rogério. Agora, eu queria acentuar uma questão que é o seguinte.
Há um desconhecimento, vamos dizer assim, das especificidades do setor, das particularidades e tudo. Agora, eu acho importante o seguinte, até me colocando como jornalista do setor, né, eu vejo que eu não estou aqui, no fundo, no meu dia a dia também, distribuindo as notícias, não é para defender o setor. Na verdade, é para contar o que acontece. Sim. Né? Diferentemente, como, por exemplo, a gente observa em todos os segmentos aí também, entre aspas, os ditos influenciadores, né, e tudo mais. Tem que tomar um cuidado enorme com isso, né? Exatamente. E eu, na verdade, dentro até do agronegócio, eu não costumo chamar, vamos dizer assim, os influenciadores de influenciadores, porque, na verdade, foge um pouco da origem da palavra. Porque quem é influenciador tem que influenciar. Muitas vezes não está influenciando. Então eu gosto de chamar, por exemplo, defensores digitais, que não é o meu papel. O meu papel é ser jornalista. Então eu vejo que nesse sentido que você falou, também há um desafio do agronegócio de melhorar a sua comunicação com as cidades. Mas essa comunicação ela tem que ser construída sem ser um tom revanchista. Isso às vezes acontece. Entendeu? Você sente muito isso? Sinto um pouco, sinto isso. Há ainda uma percepção de algumas camadas do setor rural de ser revanchista, sabe? Então eu acho que isso não é salutar, isso não constrói, isso não forma aliança. Se as cidades, a opinião pública em geral, não entende as especificidades da agricultura, a culpa é da agricultura. Que não comunica bem. Bem colocado. Né? Então eu acho que isso é um ponto importante. O setor tem que conversar com os códigos com que as pessoas entendam. Sabe? Acho que isso é fundamental, até justamente para ser melhor compreendido. Nós temos um órgão hoje que seria uma referência do setor, Ronaldo? Algum órgão que possa servir de porta-voz, envolvendo os agricultores, os produtores? Olha, eu acho que o órgão que poderia até ajudar nesse papel? Acho que sim. Eu acho que o órgão que tem maior credibilidade dentro da agricultura, do agronegócio, seja em nível doméstico quanto internacional, e que pode ser, vamos dizer assim, esse porta-voz, explanar isso, é a Embrapa. Empresa de pesquisa agropecuária. Eu acho que justamente por ser até o órgão de característica técnica, acadêmica, que tem referencial justamente baseado na ciência, eu acho que para o setor seria o melhor personagem, vamos dizer assim, para estar sendo o seu porta-voz diante dos N e outros públicos. Né? Legal. A gente está caminhando aí para os minutinhos finais do programa. Antes eu queria mandar 2 recados especiais. Um para a querida Lorena, neta do nosso querido Elias. Está completando 5 anos, né? Beijão, Lorena, vovô. Cuida bem desse vovô, viu? Mas eu tenho que falar também dos outros netos, né? São 18 o Arthur, o Arthur, que é o irmão dela, o Noah que veio, também está com 3 meses, e irmãozinho dela, e os outros netos que estão aí também na festinha de aniversário dela, que já estamos aí todos reunidos, tá bom? Também eu quero aproveitar e mandar um beijo para uma ouvinte muito especial. Não é só você que tem audiência privilegiada, Elias. Todos nós. Mandar um beijo para Sara, que é uma princesinha aqui de Osasco, tem 3 anos de idade, também está acompanhando o Eco Bagagens. Bacana. E a minha netinha também, a Heloísa, que está nos ouvindo também, com certeza, junto com a mãe dela. E na festa lá, esperando nós chegarmos, com certeza também vai ter o churrasco lá, tá bom? Ronaldo, um beijo. Quero parabenizar você pelo trabalho, deixar o espaço aberto para as considerações finais, aquilo que você acha importante acrescentar nessa sua fala final sobre o agro no Brasil. Muito bem, Rogério. Eu que uma vez mais agradeço aí teu convite de estar aqui no Eco Bagagens, também agradeço o Elias aqui, participante da mesa, nessa boa discussão. Eu acho que o recado é esse, eu acho que na verdade a agricultura brasileira é uma agricultura de ponta, uma agricultura aí que joga de igual para igual no mundo todo, vamos dizer assim, que tem mais carinho, é o setor da economia brasileira que tem mais carimbos no passaporte, né? E em relação aí à oferta de alimentos, isso a gente pôde observar, não teve nenhum problema, né? Isso não teve nenhum problema. A questão dos preços aí é uma questão de mercado
que não é um ponto aí de política agrícola, mas é uma questão de política macroeconômica, e isso daí rende tantos outros programas mais. O pessoal de casa que quer acompanhar o teu trabalho, segue por onde? Olha, tem alguns pontos que vocês podem me encontrar aí, mas acho que o melhor jeito é colocar lá no Google, lá, Ronaldo Luiz Agronegócio, vai encontrar lá de N formas. É a melhor maneira de estar divulgando. Ronaldo Luiz, que lembra muito o Otto, o pessoal de casa pode ver. Você canta também? Não? Não. Mas nem depois da 18ª cerveja? Não, também não. Ronaldo, brigadão mais uma vez. Meu querido amigo Elias, boa descida lá para a Baixada Santista. Passe lá naquele templo sagrado Vila Belmiro, mesmo que você não possa entrar, mas só de você passar, você vai respirar. Tem um bar do Alemão, o Alemão é meu amigo, cara, lá. Ele tatuou o símbolo do Santos na testa, sabia, Ronaldo? Eu sou santista. Ah, então tamo bem aqui. Tamo bem, viu, Vavá? Só tem pessoas inteligentes aqui hoje, viu, Vavá? Aproveita, Vavá. Aproveita, Vavá. É assim que se cresce na vida. Aproveita. Aí dá tempo, Vavá, de evoluir. Não perca a fé. Queria agradecer ao pessoal da Rádio Nova Difusora AM 1540. Um grande abraço a todos. Vocês ficam agora com o programa Entretando. Gente, um ótimo final de semana para todo mundo. E, Elias, não esquece o bolo. E, Tiaguinho, churrasco pra gente aqui, viu? Abraço a todos.